Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concurso. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos e OAB, e hoje nós vamos entrevistar um case de sucesso, uma concursada da Polícia Rodoviária Federal, que vai contar como foi a sua preparação e como foi a sua entrada e a sua carreira, como é a sua carreira na Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos entrevistar a policial rodoviária federal, Marisol Teixeira. Bem-vinda, Marisol. Obrigada pela sua presença aqui. Bem-vinda, eu que agradeço. A Marisol, vou logo dar spoiler, ela foi minha aluna, né? Verdade. Então, a Marisol, né? Entrou na PRF em 2004, não foi isso? No concurso de... Eu fiz o concurso em 2004, mas esperamos 2 anos para ser chamada, então eu entrei em 2006. Tá, então você fez o concurso de 2004. E eu quero te perguntar primeiro, Marisol, como foi essa tua preparação para o concurso? Tua prova foi em 2004. Quanto tempo tu estudaste? Se tu tinha um conhecimento prévio de direito, já tinha feito outro concurso, fez cursinho, como foi essa Marisol concurseira que estava sonhando entrar na PRF? Na verdade, eu falo que minha preparação foi a vida toda, que eu sempre fui muito estudiosa. Geralmente eu era a primeira ou a segunda da classe a tirar notas boas, e eu gostava muito de ler. Eu leio até rótulo de garrafa, então eu falo que minha preparação foi a vida toda. Quando saiu o edital, foi quando eu decidi fazer o concurso, que eu nunca pensei em fazer o concurso, foi assim de surpresa até para mim. Eu decidi e meti a cara. Foram 3 meses full time só para aquilo, né? Eu saía do cursinho, ia para casa, estudava, renunciei tudo. Celular, amigos, festa, fim de semana, nada. Eu estava focada 24 horas naquele objetivo. Eu tinha medo de desfocar e as palavras saírem. Então, realmente, foi uma dedicação full time, 3 meses. Você já tinha feito um outro concurso ou esse foi o primeiro? Não, eu falo que esse foi o primeiro porque eu tentei fazer mas logo quando me formei em administração, o único concurso público que tinha no Brasil era o ESAEX, Escola Superior de Ação do Exército. E não tinha nem livro em Belém para estudar. Hoje em dia é facilidade de internet, mas naquela época não tinha. Então eu fui para o Rio de Janeiro, numa escola chamada CEPREM, tentar me preparar para aquilo, mas começou no início do ano, eu fui em junho, a prova era em agosto, e infelizmente meu pai faleceu nesse meio tudo e acabou tudo, então não cheguei a fazer a preparação adequada. Eu fiz a prova, mas nem lembro de nada, eu estava totalmente no automático. Então eu falo que realmente a preparação foi o meu primeiro concurso público, foi da PRF. Eu ia te perguntar se tu tinha conhecimento prévio em direito, tinha formação em administração. Isso, administração de empresas. Então, em tese, se concentrar mesmo no direito foi a primeira vez também? Foi a primeira vez. O curso de administração dá um leque de oportunidades para outras disciplinas, né? Mas só assim, geral, né? Mas assim, como naquela época não tinha aquela internet, mas eu pesquisava muito, folha dirigida, tinha as apostilas da Vestcom, que eu parava, era o CESP, o UNB, era grossas e caras, era caro o negócio. E tu me fez lembrar o seguinte, na tua época, não era Sebrasp, era CESP ainda. CESP, UNB. E deixa eu dar uma cortada aqui. Na época de CESP, as questões eram mais difíceis. Morte súbita. Porque misturava as disciplinas numa só. Às vezes, para você fazer uma questão, você tinha que conhecer ali penal e constitucional numa mesma questão. E eu lembro que as alternativas eram uma folha só. Cada alternativa praticamente era um texto de questão. Isso, e cada erro anulava uma certa. Era demais. Esse método CESP ainda existe. Né? Esse método CESP ainda existe. Mas as questões hoje estão separadas por disciplinas mesmo. Coisa boa. Assim, com o tempo, com os recursos e para evitar esses recursos, né, essa polêmica, as bancas ficaram mais... criaram um padrão, a gente consegue padronizado. Né? O pessoal diz que é difícil? Mas já foi mais difícil nessa época. Nossa, e ele induzia a gente ao erro, que eu lembro que quem queria decorar os artigos, o CESP colocava tudo, mudava uma vírgula, acabou o sentido, a pessoa já era, já sei, pá. Não, tu tinha que realmente estar... Nossa, eu saí desgastada da prova, muito. E Marisol, nessa tua preparação, nesses 3 meses de preparação, qual foi a tua maior dificuldade? Que dificuldade que tu lembra que foi a maior e como foi que tu superaste essa dificuldade? Pode ser que alguém esteja assistindo e esteja passando por essa mesma dificuldade. Eu nunca fui bom na área de exatas. Eu sempre fui bom na área de história, né? Humanas, história, geografia. Então, quando chegava na parte de
física, matemática, nossa senhora, era muito complicado. Raciocínio. Mas eu tentava entender o básico para ao menos saber o rumo, né? Eu sabia que cada questão era importante, mas assim, eu tirava aquele dia que eu estava mais tranquila para estudar a dificuldade. Porque eu sabia que ia me desgastar, porque exigia mais de mim, né? E no dia que eu estava mais estressada, eu ia para as outras matérias que eu gostava mais. Só que a questão não é gostar, a questão é precisar estudar. Então, realmente, eu tirava aquele dia para estudar o que eu não gostava, o que eu tinha muita dificuldade. Aí ia dando jeitinho e vamos lá. Tipo, no dia de mente mais descansada, ia para física, com raciocínio lógico. Vamos lá e tem que ser assim. É uma boa dica, né? Uma boa estratégia. Bora encarar. Tanto que ela deu resultado, né? Deu resultado, graças a Deus. Aí você fez a prova, Marisol Teixeira, a concurseira, fez a prova em 2004 e ficou esperando até 2006 para ser convocada. Foi. Me fala como é o curso de formação, como foi o teu curso de formação na tua época, como foi o curso de formação, como é uma quebra de rotina, né? Você tá na sua casa, tem a sua rotina e entra num regime de internato, não é? O meu foi semi-internato. Tá. Foi um choque. Conta pra gente. Foi um choque. Assim, primeiro, o choque que tu já pega é como a gente tinha que chegar lá. Você podia levar uma mala. Tá, demorou 2 anos pra ser chamada. E detalhe, você tem aquele direito certo, tu tem isso, um direito... expectativa. Então, isso desgastou. Aí, eu ficava tentando pesquisar, tipo assim, não perdi o foco, né? E não perdi a esperança também. E a pior coisa, você não passou, não vou te chamar. Aí, eu não saía também. Eu não saía, porque eu tinha medo de me machucar. Eu fiquei focada, lendo, estudando outras coisas, tipo assim... Verdade. Mas eu tinha medo de me machucar e não conseguir... convocada na semana seguinte. Porque na academia existe muita parte física, né? E assim, o impacto quando você chega lá, né? Eu sempre fui muito meio fresca, né? Então, sempre tem o... Aí já me olhavam assim, né? Quando eu cheguei lá... E hardcore. Foi hard, que a gente ficava obrigatoriamente interno a semana toda. Fim de semana a gente podia sair, sendo que eu não saía com medo de me machucar. O impacto quando chegou no quarto. Meu quarto era uma sala, que o meu centro de formação foi improvisado, era um centro de treinamento do NOI, que é o Núcleo de Operações Especiais, em Porto Alegre, que fica na beira de uma BR. Então, eram salas de aula que transformaram em quartos. Em alojamentos, né? E era o único misto do Brasil. Então, nós éramos cerca de 27 mulheres. E praticamente... total de quantos, mais ou menos? Tu lembra? 100? Quase, exatamente. O resto tudo era homem. Uma minoria mulher. Alfa, Bravo, Charlie. Então, era a única academia mista que tinha lá, que ao mesmo tempo tinha aqui da UANA, tinha uma em Fortaleza e tinha uma em Brasília funcionando, né? Então, quando cheguei no quarto, eu vi aqueles beliches, estava com o meu nome. Tu não podia escolher teu lugar, dormir, estava já com o nome. O meu beliche dava, assim, quase 30 centímetros do teto e tinha uma lâmpada fluorescente, imensa, que até hoje tenho trauma de fluorescente, que eu me sentia numa chocadeira. Fecha o olho, tá o azul. Nossa! O azul eu dormia com protetor auricular por causa do barulho da BR-116, que é intenso, e com protetor de olhos, porque assim funciona. A luz apaga no horário certo. Então, você não tem independência de horário. A luz apagava a tal hora. Se você vai andar depois, usa lanterna. E detalhe, você não pode incomodar teu colega. Então, eu lembro que o chão era de madeira, taco, e às vezes tinha... na mesma quarto, tinham turmas diferentes. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Então, a gente tinha horários diferentes. Então, às vezes, eu tinha que me vestir no escuro... Para não incomodar. Para não incomodar o colega. E sair em passos de queixa, como a gente chama, silencioso para não incomodar o colega. Porque senão, se tiver reclamação, você paga a punição. Então, foi bem a nível militar. Nós não somos militares, mas toda a nossa formação lá foi disciplina militar. Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina militar, tinha ordem unida, cantar hino nacional, sentido. Fala um pouco do frio da nortista que sofreu com frio no Rio Grande do Sul. Não, aqui 24 graus a gente quer usar moletom e casaco e bota, né? Aí as mulheres já sentem frio normal. E no sul, os homens todos eram sulistas. Eles nunca estavam com frio. Aí, geralmente, de manhã cedo, a primeira disciplina era parte física. Ou educação física, ou defesa policial, ou alguma coisa que envolvesse a parte realmente operacional. Então, eles queriam fazer a ordem unida de shortinho e camiseta. E vão matar a mulherada. No sul, Aí as mulheres
reclamava e não ouviam, a gente fez um motim, porque assim, todo mundo tinha que estar igual, vestido igual. Entendi. Não interessa se tá com frio ou calor. Se hoje, amanhã vai de casaco, é de casaco. Amanhã é essa ordem unida. Então a gente reclamou, pediu por bem, eles não quiseram, a gente fez motim lá. Vocês vão adoecer as mulheres. Porque... Deus o livre, porque... eu lembro que no Porto Alegre, né, aprendi até o ditado: serração baixa, sol que racha. Então amanhecia uma serração, um frio, e depois via o calor. Mas de manhã não tinha como. Até vir o calor. Até o 20 estava morrendo já. Aí a gente fez motim para a Ordem Unida lá. Para poder sobreviver, para poder não adoecer. Tudo certo. E passar. Eu tô adorando essas histórias, mas só... Agora eu quero, para não me estender muito aqui, eu quero te perguntar o seguinte. Eu estou te entrevistando no momento em que a gente está na expectativa de um concurso da Polícia Federal e a gente sabe que a gente tem uma expectativa de um concurso da PRF também. Então, a gente não tem edital lançado, mas essas entrevistas de case de sucesso estimulam as pessoas, né? Muita gente quer pertencer às corporações de polícia e à PRF também. Se alguém que está pensando em fazer o concurso da PRF, que nunca fez, que nunca estudou, te perguntasse hoje, Marisol, eu faço esse concurso da PRF, mudou a tua vida? Fala para essa pessoa, dá esse teu depoimento que já está dando aqui, não é? De estímulo para essa pessoa se preparar e conseguir trilhar o mesmo caminho vitorioso que você trilhou. A primeira coisa que eu falo é a pessoa tem que querer muito. Realmente tem que se imaginar naquilo. Porque eu lembro que quando nós chegamos lá no centro de formação, eu lembro de uma colega que ela ficou em pânico, sentada quando ela viu aquela situação, o banheiro sem porta, sem privacidade, tudo aquilo... Rústico, né? Ela ficou em pânico e no dia seguinte foi logo aula de armamento, quando ela colocaram uma arma na frente dela. E o professor disse, aluna, pega essa arma e abre essa arma. Ela não conseguiu, ela pediu para sair. Então, o que acontece? Você tem que se imaginar realmente naquilo. Você vai pegar em armas... pistola, arma longa, tudo. Você vai ter uma defesa policial, treinamento hard mesmo, que a polícia não bate. A polícia tem a defesa policial, então é uma mistura de Aikido com aquela de defesa israelense. Então você tem que se imaginar... Krav Maga? Krav Maga. Então você tem que se imaginar realmente se você... tem aquela personalidade para ter aquilo. E outra, você vai ver sangue. Não esqueça essa parte. A gente faz a PH, atende acidente em rodovia, você vai ver muita coisa feia em rodovia. Você tem estômago para isso? Você tem estrutura para isso? Porque, então, se você não... Muita gente pensa só na parte do salário e a parte teórica. Mas quando chega lá, você vê que as coisas não são o que é na teoria, na prática é hard. Então, se a pessoa realmente se imaginar, se projetar e ver... Não... Eu encaro, eu aguento. Então vá, meta a cara, porque assim, é uma carreira que te dá oportunidade que você não vai ter outras profissões. No meu tempo de polícia, eu tive oportunidade de fazer segurança de presidente da República, de vice-presidente. Eu participei da Jornada Mundial da Juventude, fazendo segurança do Papa, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Então, realmente... Grandes eventos importantes, servindo a sociedade. Em todo o Brasil. Experiências que eu jamais vou esquecer com combate ao trabalho análogo à escravo. Então, você tem que se imaginar no mato. Então, é uma profissão que você não vai ficar lá na rodovia só bonitinho, não vai. Você vai ser designado para às vezes para piores locais possíveis. Eu passei 3 meses em interiores que só tinha um hotel, sabe? Você tem que se imaginar dividindo o quarto com colegas homens, mulheres, com todo respeito. Então, você tem que se imaginar... Por isso que a academia é bem rígida nisso, de você ter noção de que é companheirismo. Se um erra, todo mundo paga, para você ter noção de cuidar do outro. Porque se o outro não estiver bem, você não vai estar bem também. Então, se você se imagina nesse panorama... Meta a cara, estude, foque, se imagine, se projete. E se for o que você gosta, quando você faz o que a gente gosta, tudo que é ruim passa. Supera. Eu passei fome, fiquei sem tomar banho o dia, mas eu estava feliz da vida, chegando toda ralada, suja, ferrada de potó, porque eu gosto do que eu faço.
Então, se você gosta, meta a cara, estude, foque. Não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Eu ouvi muito isso. Porque hoje está mais fácil. Naquela época, eu fui a única mulher do estado que passou no concurso. Olha. Única. Eu lembro que na seleção da parte prática, porque para a parte teórica, selecionado 84. Na parte prática, foram selecionadas 84, eram 3 mulheres, eu e mais 2. Eu não vi depois elas. Elas ficaram no caminho. No TAF, ficaram no TAF e eu lembro que em preparação, o tempo que eu estava estudando parte teórica, eu acreditei tanto que ia passar, que eu ia para a parte física. Que e é muito dou a importante. dica, não fiquem correndo em esteira de academia, porque não é a mesma coisa, não. Deixa eu te interromper. Não é mesmo. Olha essa dica importante. Manda para aquele teu irmão, teu primo, que quer ser PRF. É para treinar de verdade e acreditando que vai passar. Exatamente. Eu acredito que eu ia passar. A minha única diversão, quando eu estudava, era ir para a pista de atletismo da Escola de Educação Física, no pior horário, porque eu não sabia que hora ia ser a prova, para sentir todo o clima, o calor, o vento. Sol. Eu digo o seguinte, eu estava acostumada, eu faço tranquilo na esteira, cheguei lá e consegui dar uma volta. Que é diferente, a esteira te empurra. Pessoal, se prepare a parte física. E outra importante, eu acreditei tanto que eu comecei a fazer os exames obrigatórios de saúde. Porque eu sabia que não ia dar tempo. Se você for esperar os planos de saúde aqui, tu vai perder o tempo. Isso. Eu fiz todos os meus exames. Detalhe, eu já ia com o edital, dizendo, olha, não pode ter isso aqui, para ver se tinha alguma coisa errada. Então, quando eu fui fazer as provas... Totalmente preparada. Isso, porque assim, eu fiz a parte teórica, acreditei que ia passar e comecei a fazer exames médicos. Todos os exames médicos possíveis. E é verdade isso. Eu tenho uma pessoa muito próxima que passou no concurso da Polícia Federal. Ele só conseguiu fazer os exames médicos todos porque foi fora do plano. Pagou tudo particular, pagando extra para poder sair. Porque o plano tem que esperar. Então, o conselho é esse. Eu acabei a minha prova prática, a prova teórica. Eu vou passar nisso aqui. Vou logo para os médicos pedir para fazer exame e comecei assim. Então, me preparei assim. E acreditar realmente... Até aquela coisa, né, o segredo, né? Sim, sim. Se imagine realmente... Seja o que for que você acredite, imagine, já estando no local. Lá, tipo assim, não você, eu sou. Isso faz toda a diferença, porque teu cérebro fica aquilo, eu sou. É importante, tu tomei vitamina também para me ajudar na memória, porque tu começa a desgastar, o negócio começa as letras embaralhar, eu lia, não entendia. Vitamina, vou no médico, moço, por favor, doutor, me ajude, porque é importante a alimentação adequada. Fazer a preparação, suplementação. Tudo, tu tem que estar com a tua saúde em dia. E um detalhe importante, eu fiquei tão estressada, eu estava tão focada, que eu lembro quando acabou todas as etapas de provas, né? A parte física, então, tu não tem nome. Número 1, fora. Não fez, tá fora. Eu já começo a dar o salo aí. Levem banana para comer por causa da cãibra. Aí, eu fui a parte de... Como é exame de... Psicológico. Teste psicológico, eles deixam a gente tão tenso, eles tiram do papel, tipo assim, com toda tensão possível. Eu saí tão acabada dessas etapas que eu adoeci. Sério, minha imunidade baixou. Eu estava com a doença de neném, que dá em bebê. Aí eu me recuperei. Mas já era a tua última prova? Já, depois de todas as provas. Acho que o corpo relaxou. Eu disse, adoeci, aí me recuperei e continuei treinando, fazendo exame médico, treinando. Aí saiu, né? Passou. E a espera 2 anos. Cara, acreditando, rezando, orando, indo, lendo, tentando me manter em contato. Eu lembro que eu ia na superintendente da PRF, eu pedia para me dar algum material, ela para me estudar, para me imaginar na academia, sabe? Academia. Exatamente, eles me davam material, eu queria estar próximo, sabe? Então, quando foi a convocação, é assim, a convocação é, te vira. Tu tem um enxoval imenso para comprar. Isso. Eu já estava quase tudo comprado já, que eu acreditei que eu ia. Eu tava com a mala pronta já, bora que eu vou. E assim, na época que eu cheguei lá, não sei se ainda é hoje, assim, porque a gente não se liga muito em concurso, né? Isso, quem passou não olha para trás mais. A gente recebia metade do salário já. Isso, geralmente na época, até porque, como era semi-internato, a gente tinha que bancar.
Eles davam pra gente um refeitório, mas a gente tinha que contratar a empresa para fornecer comida, tinha que contratar a empresa para lavar nossa roupa. Então tinha uma comissão, uma gestão que gerenciava tudo, mas tudo nós pagávamos. Entendi. E assim, todas as minhas roupas já estavam com o meu nome bordado, porque ia pra lavanderia, depois voltava. Tinha que ter porque realmente eu acho que é você acreditar e se imaginar e que vai. E realmente foi assim um sonho realizado, um sonho que eu nunca sonhei. Eu jamais pensei em ser PRF. Ninguém da minha família é policial. Ninguém. Mas quando decidiu, só... E eu decidi no desespero. Nessa época eu estava ferrada, meu pai tinha morrido, acabar relacionamento, eu estava assim, no fundo do poço. Aí eu lembro que eu estava no meu carro, eu parei na rua, me perdi, onde é que eu estou, meu Deus? Aí eu olhei para o lado, estava o classificado do jornal, com o anúncio do edital. Eu olhei, eu vou fazer isso aqui. Foquei toda a minha energia naquele momento que eu decidi aqui. Todo mundo falava que eu não ia passar. Que realmente era muito difícil paraense passar em concurso. Era só Fortaleza passava, Minas Gerais, São Paulo. Mas por quê? Porque lá eles estudam sempre. Aqui o pessoal só quer estudar quando sai o edital e o que está no cursinho. Se satisfaz, já estudei, hoje eu não vou estudar mais. Não, a galera de lá estuda o ano todo e sempre. Até passar. Até passar. Então, o meu material de estudo, como eu falei, era Vesticom e folha dirigida. Eu engolia praticamente, me alimentava de Vesticom e folha dirigida. Porque a gente não tinha o que tem a facilidade de ter hoje de tem internet. muito mais recursos. Muito mais recursos e opções. Não, eu só tinha folha dirigida e Vesticom. Então, se eu fosse esperar só o material que eu tinha acesso aqui em Belém, eu não ia passar. Eu tentei buscar contatos em outros estados, porque eu sei que, na época, a nossa educação era aquém do resto do país. Hoje com os cursos online, você consegue de qualquer lugar. Mas antigamente não era, não. A gente e hoje com as assinaturas, porque hoje tem assinatura, você... Eu senti esse impacto quando eu fui para o Rio de Janeiro, no tempo de fazer o ESAEX, que eu fui fazer o CEPRIM. Em 2 meses que eu consegui fazer o curso lá, eu aprendi o que eu aprendi na minha faculdade. Era tão diferente o nível de educação do Rio para cá, naquela época, eu disse, meu Deus, não tinha nem os livros na biblioteca, como eu te falei. Então, realmente, é isso, é focar, estudar e não se limitar ao que o professor passa. É pesquisar e tentar entender o porquê. Porque se for decorar, não passa não, filho. Eu adorei, essa história linda. E todo esse esforço valeu a pena. Valeu. E mudou a tua vida. Valeu. Todo esforço que valeu a pena. Eu tive acidentes graves trabalhando. Passei quase 1 ano de cadeira de roda. Olha, não sabia. Eu tive fratura de tíbia e fíbula e rompi todos os ligamentos. Acidente na viatura? Acidente no trabalho. Não foi acidente de carro. A gente estava num treinamento com o Exército, que na época eu era Operações Especiais. Eu estava num treinamento no Exército chamado Tiro Embarcado. E isso já na PRF, mas o nome já diz tudo. Operações Especiais sempre está treinando, né? Então, a gente foi treinar com o 5º Batalhão, no meio do mato, era aqueles caminhões Mercedão, a gente estava em cima, tinha que pular com o fuzil já, o caminhão em movimento, né? Dar 2 tiros e se jogar no chão. Deixa eu te contar, você vê essa mulher loura, toda bonita, toda de terno, toda de joia... Né? Não imagina que ela é Operações Especiais. Pois é. E era engraçado que Mas eu acho isso o máximo. Quando eu ia fazer a segurança, teve uma coisa interessante. Eu fiz a segurança velada do ministro da Justiça na época, Rafael Favetti. Tempo que eu veio aqui em Belém, né? Aí era ele e a doutora Adélia, que era da Ministério do Planejamento, né? E tava eu, um colega velado, assim, de terno com PIN, né, tal, disfarçado. E foi muito interessante. Eles viam assim, né, eles queriam abrir a porta do carro, abrir a porta. Eu falei, por favor, doutor, deixa eu trabalhar. Eu tenho que entrar primeiro e fazer o recon. E eu sempre foi meu jeito, assim, de comunicativa. De brincar. Aí eles já riam. Não, porque você é mulher. Não sei o que. Pois é, mas deixa eu trabalhar. E era engraçado, sabe? Esse cuidado que eles têm. Sim, mas eu te interrompi. Conta da operação, da descida do ônibus. Do caminhão. Pois é. Aí eu tava pulando, embarcando, atirando, fuzil. Só que numa dessas, não fizeram a varredura diária corretamente, tinha uma pedra no meu caminho. Então, quando eu soltei, meu pé, eu tava com 15 quilos no equipamento no meu corpo. Colete balístico, munição, fuzil.
saltei de 2 metros, esse meu pé esquerdo caiu em cima da pedra, ele deslizou pro lado, eu virei um curupira. Aí aconteceu algo, eu só lembro que eu caí no chão. Uma dor horrorosa? Não, a pior dor, naquela época, a gente só tinha L200, aquele pé duro, Sei. que balançava assim, não faz falta, estava no asfalto de terra. Eu lembro que um colega veio segurando meu tórax para me respirar, a dor era imensa. Outro estabilizando meu pé. Todo mundo tem treinamento de APH, ninguém tirou minha bota, que se tirasse minha bota, ia ser pior o estrago, claro. porque esmagou os maleolares, todinho, esmagou, bagunçou o negócio. E o colega da bota, até chegar no Porto Dias, né? Então, eu falava pro meu chefe dirigindo, por favor, pode ir devagar, eu não vou morrer. Porque pulava muito. Doía mais do que a demora. E eu rindo, sabe? Mas assim, como eu falo, como eu gostava do que eu fazia, para mim aquilo fazia parte. E eu lembro que esse acidente que teve foi na época que a gente estava fazendo os recons, que o presidente da República vinha para Belém. Então tem o CSA, que é o Coordenador de Segurança Diária. Eu estava participando desse recon. Aí e sempre é um CSA local que eles escolhem, né? Porque era o Major Júlio César, do Exército. Aí ele soube do meu acidente, ele foi com toda a comitiva me visitar lá antes de pegar o presidente. Eu me senti honrada, né? Foram lá, não, guerreira, tu foste, mas percurso meio do caminho, mas tive que te prestigiar. E quando eu saí do hospital, foi tudo que a viatura me pegar no hospital. Não, a viatura te deixou, a viatura vai te buscar. Então esse companheirismo é legal, sabe? Mas você tem que gostar. Gente, que história linda. Adorei. Eu acho que várias partes dessa entrevista vão estimular quem quer fazer esse concurso da PRF. Eu adorei. Vão estimular. Interessante, na academia tinha uma avó de 55 anos. Passou com essa idade. Passou com a idade e pegou toda a porrada da parte física. Porque você atira, você se esfrega no chão, você se machuca. Eu lembro que eu tava com a mão toda esfolada, eu toco piano. Então, não tenho força nas mãos, nunca tive força. Eu não consigo abrir uma garrafa de água mineral, por exemplo. E eu tive que abrir uma pistola. Entendeu? E sabe o que eu fiz para abrir a pistola? Eu passava a noite com alicate. Para fortalecer o punho, porque o professor falava, aluna, se você não abrir sua arma, você não atira. Se você não atirar, você tá fora. Era terror psicológico. Então, e tem que abrir, na situação prática, abrir com rapidez. Exato. Porque tu pode estar num confronto. Rapidez e no escuro. Tem provas que você faz tudo no escuro. E essa colega, a avó lá, e ela não era... hoje em dia, uma pessoa de 50 anos é sarada e tal. Não, ela aquele padrão 50 anos, realmente... que vai mais para cara de vó mesmo, sabe? Você vê, não, a pessoa idosa. Ela encarou, conseguiu, a gente ajudou, foi até a final e se formou. Ótimo. Então, nunca é tarde, porque ela queria muito. Então, não vá, sou velha demais, não. Se você está enquadrada, apta, vá, meta a cara e se dedique. É isso. Perfeito. Obrigada, Marisol. Eu não tinha te perguntado antes da entrevista. Como os professores, eles gostam de divulgar o seu arroba. Certo. Eu não sei se você quer divulgar o seu arroba para as pessoas te seguirem, não? Então pronto. Eu agradeço. Quero dizer para você que eu sempre admirei você como estudante, depois que você passou. Você foi da comunicação da PRF por um tempo, agora está fora da comunicação, mais PRF sempre. E eu assistia você do Rio de Janeiro, eu sempre admiro, e foi um prazer ouvir essas histórias aqui. Não, eu que tenho que agradecer, porque assim, você foi a minha professora de Direito Constitucional. E pessoal de concurso, Direito Constitucional, para mim, é o mais importante, porque se você não entender ele, você não entende nada depois. E essa aqui é uma das melhores pessoas de Direito Constitucional, porque ela faz a gente gostar de direito. A tua maneira de ministrar as aulas deixava a gente com curiosidade de perguntar. Não era aquela coisa fechada. Então, realmente, eu me dediquei muito ao Constitucional, porque eu sabia que era o direito mais importante, porque sem Constitucional, você não entende os outros direitos. Então, comecei por ali, destrinchei. Eu te agradeço porque realmente você foi assim muito importante para eu ter passado nesse concurso. Obrigada. E eu agradeço sempre por
poder fazer parte da jornada de vocês, que de alguma forma, nessa história toda tão linda, eu estava em algum lugar. Tava mesmo, importante o lugar. Obrigada, querida. Obrigada a você. E a gente vai encerrar mais uma entrevista, que para mim foi emocionante. Espero que tenha sido para você também e que estimule você a se preparar e passar nesse concurso da PRF. Se você tem alguém que quer fazer esse concurso da PRF, mande esse vídeo que a pessoa vai assistir e vai ficar mais empolgada, mais estimulada. E eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais!